Esta é mais uma atualização profética, sintam-se todos bem-vindos. Vamos continuar analisando os eventos atuais. Queridos, 20 de janeiro será o primeiro dia da nova administração conservadora, quando Donald Trump poderá assumir o controle da América para os próximos 5 anos. E já podemos ter um vislumbre do que ele vai fazer. E agora, Donald Trump pediu ao cardeal católico Dolan, que na verdade é o arcebispo de Nova York, para liderar a sua oração inaugural após um culto dominical interreligioso. Isto é interessante. E é verdade que este arcebispo foi convidado em 2017, na primeira tomada de posse de Donald Trump, mas ele está sendo convidado novamente. E é verdade, este mesmo bispo, Dolan, deu uma entrevista à Fox News há alguns dias atrás, na verdade no dia 23 de dezembro de 2024, onde ele disse que a América está vivendo dias maravilhosos na história. Pois muita gente está aderindo ao cristianismo, as pessoas estão deixando as superstições em relação à religião, estão acreditando mais na religião, não só católica, mas cristã como um todo. Ele diz que o terreno está preparado para a tomada de posse de Donald Trump, a quem ele considera um enviado especial de Deus. Queridos, vejam aqui. Isto é de 6 de janeiro de 2025. O cardeal de Nova York, Timothy Dolan, liderará a oração na posse de Donald Trump. Primeiro, logo de cara, isto já é união entre igreja e Estado. A América não era assim, irmãos. A América queria distância do papado. Se nós revermos a história do papado de Roma na América, nós veremos que as coisas não eram assim. Mas estão mudando. E hoje é o papado quem abençoa uma inauguração presidencial. É dito, o cardeal Timothy Dolan liderará a oração de abertura para a posse do presidente eleito Donald Trump no dia 20 de janeiro. O mesmo fez a oração de abertura em 2017, após sua vitória presidencial em 2016. E há alguém que logo pode dizer, então, isto já aconteceu antes, que diferença tem agora? Por que o irmão Onésimo aborda disto agora, se já aconteceu antes também? Queridos, eu vou falar disto daqui a pouco, mas vejam, o presidente teve a gentileza de me pedir para fazer a oração de abertura, disse o arcebispo Dolan. Então, foi Donald Trump quem convidou o arcebispo para esta bênção. Sabem por quê, irmãos? Sabem por quê? Porque quem ajudou Donald Trump a vencer as eleições foram os católicos na América. O voto católico na América é decisivo, porque eles são muitos. Vejam, Trump também estará a realizar um culto interreligioso no domingo, 19 de janeiro, um dia antes da inauguração. Uma união de fés, com presença de figuras dominantes da fé na América, para a inauguração e bênção de Donald Trump. Irmãos, eu pergunto, o que estes líderes católicos, evangélicos, protestantes e de outras religiões querem com Donald Trump? Por que eles estão apoiando este homem de tal forma? Resposta. Porque Donald Trump fez a eles promessas maravilhosas. Promessas celestiais. Que eles, a coisa que precisam fazer simplesmente é apoiá-lo. Mas agora, vocês viram o que Donald Trump falou há alguns dias atrás? Eu fico me perguntando, se este homem é o enviado de Deus, como muitos religiosos acreditam, por que estes pastores, estes padres, não chamam atenção a este homem sobre algumas coisas que ele está fazendo e que promete ainda fazer na América? Vejam aqui, por exemplo, isto é de 24 de dezembro.
Trump diz que buscará a pena de morte para estupradores, assassinos e monstros. Pena de morte. E é verdade que isto existia na América. Em algum momento os estados buscam banir. Mas ele diz, vou restaurar a pena de morte para os monstros, estupradores, pecadores. Eu pergunto, este homem não tem conselheiros? Onde é que estão os padres e pastores que consideram-no o enviado de Deus? Por que é que estes padres, pastores, bispos não estão a dizer nada? Por que é que eles não sentam com o homem e dizem, ei, calma aí, até este ponto não, porque Jesus perdoa a todos. Dê uma chance para eles repararem sua vida. Por que é que eles não estão a dizer nada? Queridos, o salário do pecado é morte, nós sabemos disto. O salário do pecado é morte, mas o verso não para por aí. Eu creio, irmãos, que pecadores, todos nós somos pecadores, e estupradores, monstros da sociedade, eu creio que realmente eles precisam ser tratados com cuidado. Não podem andar à solta, senão vão semear pânico por todo lado. Mas pena de morte, irmãos. Isto é contra os princípios de Cristo. Isto é contra os princípios sagrados. O salário do pecado é morte. O estuprador, sim, vai morrer se não se arrepender. Mas o texto continua dizendo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Estes monstros, estes estupradores que Donald Trump quer matar com a sua lei de pena de morte, também merecem uma chance de salvação, merecem uma chance de ouvir a boa nova da salvação. Quem sabe se na prisão que um estuprador poderá ter a oportunidade de ouvir falar de Jesus e mudar sua vida, mas agora não. Temos que matá-los. Este homem não tem conselheiros? Por que é que os seus conselheiros pastores, que derão uma bênção sobre ele, que vão orar com ele, vão ter um encontro religioso com ele, não estão a dizer nada sobre estes assuntos? Vejam só, Romanos capítulo 1, verso 32 diz algo tremendo. Diz algo tremendo. Sempre que você quiser tomar uma decisão séria, lembre-se disto primeiro, no verso 32. Romanos 1, verso 32. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Irmãos, não estou aqui para aprovar aqueles que são considerados estupradores da sociedade, não. Não estou aqui para apoiar. Eles vão ter suas próprias sanções, a prisão, onde poderão ter uma oportunidade. Mas pena de morte, irmãos. Pena de morte. E estes pastores sequer dão uma instrução para Donald Trump. Diz a palavra, não somente praticam, mas também aprovam aqueles que as praticam. O fato de apoiarem um homem que está trazendo medidas severas que vão contra os princípios cristãos, estes pastores estão praticando as obras dele. E ainda o consideram como o enviado de Deus. Vejam aqui, apoiadores dizem que Deus o escolheu para ser presidente. Quem está dizendo isto? Líderes religiosos. Os mesmos que terão um encontro interreligioso dominical, em 19 de janeiro. Que ele foi escolhido por Deus. Mas é um escolhido de Deus que não consegue perdoar. Que não consegue dar uma chance. Vejam, os crentes de Trump vê Deus ao seu lado. Eles dizem agora, enquanto a vitória arrebatadora da reeleição do Sr. Trump os leva a novos patamares de poder, eles acreditam que seu retorno é mais do que um mandato eleitoral. Eles acreditam que é um mandato divino, relata o New York Times. Um mandato divino, irmãos. É nisto que acreditam os líderes protestantes evangélicos e católicos da América. Que Donald Trump recebeu um mandato divino até para trazer a pena de morte. Isto é sério. Vejam aqui, Donald Trump se torna o escolhido dos evangélicos americanos. Os cristãos que vê Trump como seu salvador.
E agora, sobre essa questão do culto interreligioso no domingo. Isto não é o cumprimento da profecia? De que na América haverá uma união entre igreja e Estado, uma união de fés, meus irmãos, para levar a América ao abismo, para levar a América à apostasia nacional. Vejam aqui, quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos, eles apoiam as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem de Roma. E o que vem? Inflição de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Estamos vendo aqui um exemplo desta união religiosa dominical para abençoar Donald Trump, para que ele saia e exerça o seu poder civil na punição da dissidência, na punição da heresia, na punição dos males da sociedade. Vejam, por que os líderes cristãos, católicos e protestantes amam Donald Trump e o consideram um escolhido de Deus. Vejam aqui. E é verdade que ele já prometeu criar, junto à Casa Branca, o Salão Oval, que na verdade já existe. Mas ele pretende criar um conselho cristão, um conselho de fé, na verdade. Um conselho de fé, onde ele poderá receber estes homens, estes líderes influentes. E onde estes líderes influentes poderão dar o seu contributo, as suas ideias, para que ele possa sancionar por lei. Vejam um exemplo. If the Lord were to say something to me, if the Lord were to say something to David, or if the Lord were to say something to Bishop that the president needs to hear, I have no doubt that we could do it and do it quickly. Se o Senhor dissesse algo para mim, se o Senhor dissesse algo para o David, se o Senhor fosse dizer algo ao bispo que o presidente precisa, não teria dúvidas de que poderíamos fazer e fazer rápido. Officially are a part of the White House Faith Initiative. And this is an effort really for us to meet together at the White House, listen to the administration share their viewpoint, and then solicit our viewpoint on a number of different issues. Nós oficialmente fazemos parte da iniciativa de fé da Casa Branca. E este é realmente um esforço para nos encontrarmos juntos na Casa Branca, ouvir a administração, compartilhar seu ponto de vista e, em seguida, solicitar nosso ponto de vista sobre várias questões. Agora os irmãos entendem por que há tanto apoio evangélico e católico? Sim, porque os pastores estão prontos a dar ideias. E falou aqui o Kenneth Copeland. Se Deus me dissesse algo para falar ao presidente, algo urgente para a América, eu faria e faria-o agora. No contexto das desgraças, no contexto da queda moral, o que dirão então estes pastores? Qual será a solução para a queda moral? Qual será a solução para os desastres naturais? Ora, vejam aqui. No movimento Ora em Ação nos Estados Unidos, a fim de conseguir para as instituições e usos da igreja o apoio do Estado, os protestantes estão a seguir as pegadas de Roma. Quem que está seguindo as pegadas de Roma? Os protestantes. De que maneira? Unindo as instituições da igreja com as instituições do Estado. Buscando o apoio do Estado, meus irmãos. Vejam aqui. Na verdade, mais que isto, estão abrindo a porta para quem? Para a primeira besta do Apocalipse 3. Para a primeira besta do Apocalipse 13. Para recuperar a supremacia que perdeu no velho mundo. O grande conflito, página 573. A porta para a supremacia papal está sendo aberta através deste movimento de união dos interesses da igreja, entre os protestantes e católicos, com os interesses do Estado. A porta para o papado na América está sendo aberta diante de nós. Agora, de onde é que Donald Trump aprendeu a usar a pena de morte que ele quer restaurar agora? Vejam só. Isto vem do arauto católico. É dito, sejamos honestos. O ensino católico nem sempre proíbe a pena de morte. Roma muda. Roma realmente muda
Pode o camaleão mudar as suas cores? Pode o leopardo mudar as suas manchas na pele? Então, como pode fazer o bem estando acostumado a fazer o mal? Vejam aqui. Terceiro, a pena de morte pode em certos momentos apoiar o bem comum. São Tomás de Aquino chama atenção para este ponto, dizendo, portanto, se um homem é mau e perigoso para a comunidade por causa de algum pecado, é louvável e vantajoso que ele seja morto para salvaguardar o bem comum. Por que Trump está querendo trazer a pena de morte de volta na América? Para salvaguardar o bem comum. É melhor que ele seja morto. Mas onde é que ele aprendeu isto? De São Tomás de Aquino. De São Tomás de Aquino. É para estas horríveis coisas que estes pastores fizeram campanha para Trump? Para matar pessoas que podem ter uma chance de se encontrar com Cristo no futuro? É para isto que eles investiram seu dinheiro na campanha? É para isto que eles disseram aos seus membros que ele é enviado de Deus? Vejam, temos que votar biblicamente. Foi o grito de campanha desse movimento que reuniu cristãos para colocar Trump no cargo. Temos que votar biblicamente. Mas agora eu pergunto, onde que está na Bíblia? Onde que está na Bíblia que temos que matar as pessoas que achamos que não têm mais chance na vida? Jesus deu exemplo. Quem de vocês não pecou, seja o primeiro a tirar a pedra. Todos desapareceram. Irmãos, estupradores, pecadores, caluniadores, todos os tipos de pecado que existem na sociedade precisam ser tratados com cuidado, principalmente entre os cristãos. Não existe caso perdido. Tirar a vida de uma pessoa pecadora não nos compete. Não é esse nosso papel. Nosso papel como líder, Donald Trump, existem instituições que podem lidar com isto. A prisão. E a prisão não é o fim do mundo. É uma chance da pessoa refletir na sua vida e se voltar para Deus, ter uma chance de voltar à sociedade. Mas ele quer acabar com eles. Quer acabar com a chance que Cristo pode dar a essas pessoas. E estes líderes dizem, vamos votar biblicamente. Isto é votar biblicamente? Vejam aqui, faça a América orar novamente. Faça a América orar novamente. Trump revela que está vendendo Bíblias. Está vendendo Bíblias. As mesmas Bíblias que Oklahoma aprovou para as escolas públicas. Eu pergunto, se ele está vendendo Bíblias, por que não vende ou não oferece aos monstros e estupradores para que eles se convertam a Cristo? A verdade é que essas Bíblias que ele está vendendo vêm mesmo para impulsionar o movimento. E porque eles acham que o poder transformador de Cristo é insuficiente, eles planejam legislar a moralidade. Não, Cristo não é mais suficiente para transformar a vida das pessoas. Cristo não trabalha mais para transformar o coração do criminoso. Temos que legislar. Temos que obrigar as pessoas a obedecer à lei de Deus. Isto vai dar certo? Irmãos, isto realmente vai dar certo? Vejam aqui, por exemplo. Franklin Graham diz, voltar-se para Deus é a única esperança por uma nação que virou as costas para Deus. Bonito. Verdade. Verdade. Mas agora vejam o que ele diz. A violência é galopante em nossas ruas. Sim, bandidos vagam e matam, não apenas à noite, mas à plena luz do dia. Uma nação que foi fundada e fundamentada na fé e nas virtudes cristãs, rejeitou Deus e suas leis. Ele continua dizendo, todo o tumulto e caos que vemos na nossa nação e no mundo hoje é um resultado direto do abandono dos padrões sagrados de Deus. Vamos dar uma breve olhada nos 10 mandamentos, a lei de Deus que é imutável e a pedra angular da civilização. O que é que ele diz? Que se há hoje gangues de bandidos, se há crime hoje nas ruas, é porque a sociedade abandonou a lei de Deus. Vejam, depois de citar a lista de 10 mandamentos que eles consideram imutáveis, embora para eles um deles já mudou, o que é um pouco contraditório, eles citam o sábado, onde dizem,
Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Deus criou os céus e a terra em 6 dias, e então no 7º dia descansou do seu trabalho. Agora vejam, eles dizem que nosso sábado moderno, neste caso o domingo, deveria ser um tempo especial para adorar. Irmãos, ele está lamentando a degradação moral da América e diz que os 10 mandamentos são a bússola moral. Só podemos voltar à moralidade através dos 10 mandamentos e cita o 4º mandamento falando do sábado, mas depois diz que nosso sábado moderno, que é o domingo, deve ser guardado e honrado. O que ele está querendo dizer? O que ele está querendo dizer? Que aí vem o domingo, meus irmãos, um dia obrigatório de repouso e santificação para melhorar a moralidade da nação. Vejam aqui, quando um povo deixa de lado as leis de Deus e cria suas próprias normas, sua nação está em sérios apuros. Em outras palavras, temos que deixar de lado as nossas normas e usarmos as normas de Deus, incluindo o nosso domingo moderno. É dito, a lei de Deus é santa e imutável. Sim, a lei de Deus é imutável. E a lei de Deus diz sábado, não domingo. E por fim ele diz que é uma questão de vida ou morte. É uma questão de vida ou morte. Salvação da América ou perdição da América. Temos que trazer a lei de Deus obrigatoriamente para salvar a América. Deixe-me vos dizer, irmãos, que a lei de Deus não pode ser obedecida pela obrigação. Em nenhum lugar da Bíblia, Deus obriga as pessoas a obedecerem. Davi diz lá em Salmos, quanto amo a tua lei, é o meu prazer o dia todo. É o meu prazer o dia todo. Este tipo de ideia de trazer a lei de Deus por obrigação, não é o espírito de Cristo, é o espírito do papado. Porque é assim como o papado trabalha. Vejam, João 14, verso 15. O que é que Jesus diz? João 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Qual é a única maneira de obedecer aos mandamentos de Deus? Amando a Jesus. Mas não, estes líderes não querem que as pessoas amem a Jesus, mas querem que as pessoas obedeçam a Deus. Como é que é possível obedecer a Deus sem amá-lo? Não é possível. Deus não aprecia uma obediência cega, uma obediência forçada, sob pena de multa e prisão e morte. Não é desta obediência que Deus quer, mas uma obediência por amor. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 3, diz a palavra de Deus: porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Obedecemos a Deus por amor a Ele. Terminando, capítulo 2, versos 3 e 4. Primeira carta de João, capítulo 2, 3 e 4. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Verso 4. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Só amando Jesus, só conhecendo Jesus, é que nós poderemos obedecer os seus mandamentos. Por isso que descrevendo o povo nos últimos dias, o povo remanescente, Apocalipse 12 diz que os que são alvos da perseguição de Satanás são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Apocalipse 14, verso 12 também diz, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A obediência e o amor andam juntos. Não é obediência por obrigação, sob pena de morte. Isto não é obediência e nem vai transformar nação alguma. Esta unidade religiosa, irmãos, interreligiosa, vai culminar em breve com a imposição do descanso dominical. E nós já sabemos disto, por meio da palavra de Deus. Vejam só, será que nós, como povo de Deus, precisamos estar realmente surpresos com isto? Será que as pessoas no mundo devem estar surpresas com isto? Devem estar surpresas com os eventos finais? Será que os eventos finais devem pegar o mundo de surpresa
quando tem atalaias por quase todos os países do mundo que deviam pregar a mensagem, vejam neste texto que a mim toca bastante. Vejam só. Devemos esperar até o cumprimento das profecias do fim antes de dizermos alguma coisa a respeito delas? De que valor serão as nossas palavras então? Onde está a nossa fé na palavra de Deus? Temos de ver as coisas preditas acontecerem antes de acreditarmos no que ele disse? Em raios claros e distintos, a luz chegou até nós, mostrando-nos que o grande dia do Senhor está próximo, mesmo às portas. Vamos ler e compreender antes que seja tarde demais. Tudo foi revelado. Aqui estamos apenas comprovando, vivendo na pele o que Deus escreveu há muitos anos. Este é o tempo de nós levarmos a crédito a profecia. Não só vivermos dela, da palavra de Deus, mas anunciarmos a outros para que não sejam pegos de surpresa. Esta é a nossa responsabilidade. Vamos terminar com uma oração. Senhor, obrigado por este momento maravilhoso. Obrigado, Pai, porque nos deu uma missão especial de comunicar a verdade para este tempo. Vem estar conosco, Senhor. Ensina-nos a sair e a comunicar salvação para o pecador. Que sejamos nós, aquele remanescente que guarda os mandamentos e tenha o amor de Jesus, a fé de Jesus. Que tenhamos o espírito de profecia, Pai, na nossa vida. E que jamais sejamos enganados pelo inimigo, mas vitoriosos a cada instante. Em nome de Jesus. Amém. É sempre um prazer estar com vocês. Pela graça de Cristo, nós nos veremos amanhã para mais uma atualização profética. Até breve.